Bom, gente, boa tarde. Tá? A gente vai falar aqui agora sobre a nossa aula de hoje. Nossa aula é sobre nomenclatura. A gente vai aprender a dar nomes às estruturas orgânicas, pelo menos a começar a dar nomes. A gente não vai nem chegar perto, né, da nomenclatura total de compostos químicos. É só para vocês saberem que existe uma forma de toda a comunidade científica, da comunidade química do mundo inteiro se conversar, né? Quando eles estão citando algum tipo de composto, a gente sabe qual é o composto que eles estão falando, mesmo se só estiver escrevendo, por causa do nome das estruturas. As estruturas recebem nomes, as moléculas elas têm forma de se denominar, tá? Os grupamentos recebem nomes para que toda a comunidade possa saber do que está falando, qual é a composição, qual é a molécula que está sendo citada num artigo científico, num livro. Não precisa desenhar a estrutura. Eu posso simplesmente citar o nome da molécula, citar a composição dela, e essa citação vai ser suficiente para eu ter a noção de quem que eu estou falando, de eu ter saber qual é a estrutura que está sendo falada. Para isso que serve a nomenclatura, tá? Bom, então vamos lá. Na química orgânica, os compostos eles são agrupados de acordo com propriedades químicas, que são consequências de características estruturais comuns. Desse modo, cada função orgânica, nós temos várias funções na química orgânica, é caracterizada por um grupo funcional. Tá? Nós temos o grupo funcional de hidrocarboneto, é o que a gente vai ver. Nós temos o grupo funcional de álcool, ácidos, de aldeídos, de cetonas, de éter, de ésteres, de amidas, sulfonamidas, enfim, tem uma série de grupos funcionais. Nós vamos falar só sobre hidrocarboneto, tá? Então, para se evitar confusão, foi generalizado, foi acordado, foi entrado em consenso que regras seriam feitas para a gente poder saber do que a gente está falando. E essas regras são chamadas de nomenclatura IUPAC. Nomenclatura IUPAC vem do inglês União Internacional de Química Pura e Aplicada. Tá? Então, é sigla para um órgão de química no mundo inteiro. Numa cadeia aberta, eu tenho essa estrutura aqui para fazer dar a nomenclatura. O meu prefixo, a parte que vai vir antes, vai indicar o número de átomos de carbono que eu tenho na minha cadeia. A parte intermediária, que vai ficar ali no miolo do nome, vai me indicar o tipo de ligação que eu estou fazendo entre os carbonos. E o finalzinho vai me dizer a função que pertence a esse composto orgânico. Como o nosso composto orgânico, como a função que a gente vai ver é só hidrocarboneto, então o meu sufixo a gente vai dizer que é O. Tá bom? Como é que funciona isso? Tem essa tabelinha aqui, tá? Que resume essas regrinhas iniciais. Tem muito mais coisas depois disso, mas a gente não vai ver tudo não, tá bom? A gente vai se prender basicamente nesta regrinha aqui. Então tá bom. A gente está falando da nomenclatura IUPAC para cadeia aberta. Então o meu prefixo vai entrar de acordo com o número de carbonos. Se a minha cadeia tiver um carbono só, o prefixo é MET. Se a minha cadeia tiver 2 carbonos, o prefixo é ET. Com 3 carbonos, PROP. Com 4 carbonos, BUT. 5 carbonos, PENT, por aí vai. Tá? Mais do que 7, 8, 9 carbonos a gente não vai trabalhar não, tá bom? Garanto isso. Mas existe, não para no 11º não, tá, gente? Vai, enquanto tiver paciência, vai. O intermediário vai me indicar a saturação da minha estrutura.
Se a minha molécula é saturada, eu só tenho ligações simples. Se eu só tenho ligações simples, o meu miolinho é formado por AN. Se eu tiver uma dupla, eu vou ter o meu miolinho como EN. Duas duplas, di-EN. Três duplas, tri, de três, EN, de dupla. Duas duplas, tri, três, EN, dupla. Na tripla é a mesma coisa. Uma tripla, IN. Duas triplas, di-IN. Três triplas, tri-IN. Ok? Tudo bem? Vamos lá. O sufixo, que é a porção final, como a gente está falando de hidrocarboneto, vai ser só O. Os outros não interessam para o nosso estudo aqui não, tá bom? Mas não são só esses não, tá, gente? Tem um monte. Tem éter, tem éster, tem sulfonamidas, aminas, amidas. Tem coisa pra caramba. Mas a gente vai se ligar só em hidrocarboneto. Então vamos lá. Para dar nome de hidrocarbonetos com cadeias, ligações simples, cadeias saturadas, a gente diz que eles são os alcanos. Tá? Só tem ligações simples a cadeia saturada. Então vamos ver aqui. Eu tenho um carbono, dois carbonos, três carbonos, quatro carbonos. 1, 2, 3, 4 carbonos. Só tenho 4 carbonos. O meu prefixo para 4 carbonos, de acordo com a tabelinha na página anterior, é but. 4 carbonos, but. Só ligações simples. AN. Não tenho nada além de carbono e hidrogênio nessa estrutura. O. Então, aqui eu tenho o butano, que é o gás de cozinha, tá, gente? Gás de butano. A estrutura do gás de butano é essa. Essas formas de escrever aqui é a mesma coisa do butano. É essa estrutura aqui escrita de forma diferente. Aqui eu tenho a estrutura, a fórmula estrutural de forma simplificada. Aqui eu tenho fórmula estrutural de linha. E aqui eu tenho a fórmula molecular. Vamos conferir se é a mesma coisa? Um carbono, 3 hidrogênios. Um carbono, 3 hidrogênios. Que está ligado a outro carbono com 2 hidrogênios. Outro carbono com 2. Que está ligado a outro carbono com 2. Outro carbono com 2. Que está ligado a um com 3. Está ligado a um com 3 hidrogênios. Ok? Então, isso aqui é isso aqui. Vamos ver se é isso aqui também? Esse carboninho aqui só está fazendo essa ligação com esse outro carbono. Eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 carbonos. Esse aqui primeiro está fazendo uma ligação com um segundo carbono aqui. Se está fazendo uma ligação só, tem que ter 3 hidrogênios aqui, não é? Olha os 3 hidrogênios aqui. Esse aqui está fazendo uma, 2 ligações. Então, só sobram 2 ligações para ele para fazer com hidrogênio. Olha os 2 hidrogênios aqui, tá? Esse aqui está fazendo uma ligação, 2 ligações, só sobram também 2 hidrogênios para ele. 2 hidrogênios aqui, 2 hidrogênios aqui. E esse daqui só está fazendo uma, sobram 3. Sobram 3 aos 3 hidrogênios aqui, tá? Então, essa molécula aqui é a mesma, só que escrita de forma diferente. E aqui a fórmula molecular, quando eu vou contar os átomos, C4H10. Então, eu tenho 4 carbonos e 10 hidrogênios. Vamos conferir? 1, 2, 3, 4. 4 carbonos. Hidrogênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É a mesma coisa. Só são formas de escrever diferentes. Agora, quando eu tenho uma ligação dupla, uma insaturação, cadeia insaturada com uma ligação dupla, a gente diz que essa cadeia são os alcenos, quando eu só tenho ligação dupla. Então, aqui eu tenho quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Se eu tenho 5 carbonos, vai ser pente. Tá? Tem uma dupla ligação. Não tem? Aqui. Ele está em qual carbono? Depende da forma como eu vou identificar esse carbono, porque eu tenho 2 formas para identificar, tá? Que eu vou colocar aqui agora para vocês.
Não tinha pensado nisso antes, mas agora a gente vai escrever. Carbono 1. Vou mudar a cor aqui. Esse aqui eu vou chamar de carbono 2. Vou colocar aqui do lado. Carbono 2. Carboninho 3. Carboninho 4. E o meu carboninho aqui, 5. Tá? Ok. Mas eu também tenho uma outra forma de numerar, tá? Se eu for numerar daqui pra cá, vou colocar outra cor. Vou botar verde. Não, vai ficar parecido. Vou botar vermelhinho. Pronto. Carbono 1. Aqui, carbono 2. Fazendo a mesma coisa, só tô numerando, tá? Carbono 3. Carbono 4. E carboninho 5 aqui. Prontinho. Volta pra cá. Então, eu tenho aqui a minha estrutura, que eu tenho 5 carboninhos nele, e eu tenho duas formas de numerar, gente, ou desse lado para esse lado, ou desse lado aqui para esse lado. Vou usar qual? Depende, se vai usar a menor numeração. Então, se eu for usar a menor numeração deste lado daqui, o carbono que está à ligação dupla é o carbono número 2. É sempre o carbono que começa, não é o carbono que termina. O carbono da dupla aqui é o carbono número 2. Aqui seria o carbono número 3. Então, vou usar qual numeração? Essa aqui. Então, eu tenho 5 carbonos, pente. Eu tenho uma insaturação, uma ligação dupla no carbono 2. Ó, uma dupla em C2. O meu miolinho para ligação dupla é EN. E só tenho hidrocarbonetos. Então, aqui eu tenho a minha estrutura pente de 5 carbonos, 2 indicando a posição da dupla, tá? E vai me dar do pente 2-eno, ok? Ou 2-penteno. Só que esse 2-penteno aqui é uma nomenclatura antiga da IUPAC, confunde quando tiver que colocar radical, tá? Então, eu prefiro que a gente fique com essa nomenclatura aqui, pente 2-eno, tá bom? É a mesma coisa aqui? É a mesma coisa aqui. Tá? Mas e se essa ligação aqui estiver, se ela estiver no carbono 1, em vez de estar no carbono 2 aqui, está no carbono 1. Como assim? Desse jeito aqui, ó. Volta para cá, Zaina. Isso. Vou copiar. Olha aqui. Tá aqui a minha ligação. Vamos supor que eu tire essa dupla daqui, ó, e coloque ela aqui. Coloquei aqui, tá? Então,
esse carboninho aqui sai daqui, porque senão vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui vai sair daqui e vai vir pra cá, tá? Então, eu tenho essa fórmula e eu tenho essa fórmula aqui também. Eu tenho essas duas estruturas. Elas são iguais, gente? Ela não é igual. Elas não são iguais. Olha aqui. Essa aqui é uma coisa, essa aqui é outra, totalmente diferente, tá? Aqui a dupla tá no início, aqui a dupla tá no meio. Então, ela não vai reagir da mesma forma que essa. E por não ser a mesma substância, por ser uma substância diferente, ela precisa de levar nome diferente. Essa aqui são 5 carbonos, são pente. Tá, vou até aumentar aqui para ficar melhor. Pente. Eu tenho ligação dupla? Tenho ligação dupla. A ligação dupla aqui está em qual? Carbono 2. E é dupla, entra o eno. Eu tenho 2 penteno. E aqui? Aqui eu tenho pente, também porque são 5 carbonos, só que a dupla está no carbono 1. Então, o nome dela tem que ser diferente também. Pente 1-eno não vai ser igual a pente 2-eno. E por que eu preciso identificar? Porque eu tenho mais de uma posição para colocar a minha dupla. Por isso que eu preciso dizer em que carbono está a ligação dupla, tá? Ah, mas ela não poderia estar aqui nesse primeiro carbono? Sim, poderia. Olha aqui. Ela poderia estar no terceiro carbono, no primeiro carbono. Olha isso aqui. Se ela estiver no primeiro carbono... Ai, não. Voltei para a mesma estrutura. Deixa eu virar do outro lado aqui. Não. Acertei aqui. Claro, tá invertido, tá, gente? Tá invertido. Mas olha só. Se eu colocar a ligação aqui, vai ser como se eu tivesse colocado nesse primeiro carbono aqui, ó. Eu só peguei essa estrutura e inverti, tá? Então, se ela tiver neste carbono aqui, vai ser como se fosse no primeiro também. Porque vai valer a menor numeração. Eu vou começar a contar daqui. E aqui vai ser o carbono 1. Então, o que eu fiz com a molécula? Eu só inverti a molécula. É a mesma coisa. É a mesma estrutura, só que invertida, tá? A mesma coisa nesse daqui, ó. Esse aqui, ó. Colei ele aqui. Vamos inverter? Ó, inverti. Virou a mesma coisa como se eu tivesse colocado a molécula, a dupla aqui. Então, de qualquer forma, eu vou começar a contar pelo lado da menor numeração. Tá ok? Deixa eu ver quanto tempo tem. 18 minutos, só mais um pouquinho. Bom, com ligações triplas agora. Os alcinos. É a mesma coisa do outro. Vou ver a quantidade de carbonos, 3 carbonos. Prop. Eu tenho dupla? Não, mas eu tenho tripla. Eu tenho tripla no carbono 1. Então, uma tripla no C1 eu tenho que identificar. Só tenho hidrocarboneto, eu tenho o propino. Mas, professora, não precisa dizer que está no carbono 1? Neste caso, com 2 ou 3 carbonos, não preciso. Por quê? Porque eu só vou ter esta posição para colocar a dupla ou a tripla.
Eu não vou ter outro lugar para enfiar minha ligação dupla ou uma ligação tripla, a não ser no carbono 1. Não acredita? Olha isso aqui. Eu comecei a contar daqui. Aqui é o carbono 1. 1, 2, 3. Mas se eu começo a contar daqui, aqui é o carbono 1. 1, 2, 3. De qualquer forma, é carbono 1. Tá bom? Então, quando eu tenho 3 carbonos ou 2 carbonos, eu não preciso. Com 4 carbonos, eu já tenho 2 locais possíveis de colocar dupla ligação. Aí eu preciso colocar e identificar onde é que está a minha dupla ou a minha tripla. E a mesma coisa com 5 carbonos, 6 e por aí vai. Tá bom? Vamos lá. Quando eu tenho mais de uma ligação dupla, a gente vai precisar identificar 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, pente. Eu tenho aqui uma dupla aqui, uma dupla aqui. Se eu começar a contar aqui, eu tenho 1, 2 carbonos, 3, 4. Então, tenho dupla no carbono 2 e no carbono 4. Mas a gente vai começar a contar da menor numeração. 1 carbono, 2, 3 carbonos. Então, tenho aqui 1 carbono, carbono 1 e carbono 3. Eu tenho dupla no carbono 1 e tenho dupla no carbono 3. Então, eu tenho 2 de em dupla. 2 duplas de em. Só hidrocarboneto 2. Então, eu tenho pente 1,3 dieno ou 1,3 pentadieno. Tá? Lembrando que a mais usual é a primeira. 6 carbonos aqui, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos. Prefixo X. Dupla, carbono 1, carbono 2, carbono 3. Então, 2 e 3. Dupla em C2 e C3. Então, tenho duas duplas de em. Como é que vai ficar o nome? X 2,3 dieno ou 2,3 hexagieno. Tripla, mesma coisinha. Quantidade de carbonos, 6 carbonos. Eu tenho tripla, carbono 1, carbono 2, 3 e carbono 4. 1, 3 e 4. Então, eu tenho hexa, X 1,3,4, trieno ou 1,3,4, hexatrieno. Tá ok? Vamos fazer uns exercíciozinhos. Depois a gente volta. Bom, gente, o exercício que eu quero colocar para vocês são exercícios da nossa lista, número 22 e número 23. Tá bom? Vamos começar devagarzinho, ok? Vamos lá. Vamos dar os nomes a esses compostos. A gente abre lá a página 4 do slide desta aula, da aula 3. Página 4 da aula 3, tá lá no slide. Tem como é que vai fazer bonitinho, direitinho essa tabela pra gente. Tá? Vou colocar aqui 18, fica menor. Isso. Letra A. Nossa, tá grande ainda. Putz, ainda tá grande. Melhorou. Letra A, tá? Aqui. Eu tenho quantos carbonos nessa minha estrutura? 1, 2. 2 carbonos. Se eu tenho 2 carbonos, o prefixo é et. Para 2 carbonos, lá na tabelinha, a página 4 do slide, et. Eu tenho ligação simples aqui. Eu não tenho dupla na letra A, não tenho tripla, eu tenho só ligação simples. Então, ligação simples entra an. Como só tenho carbono e hidrogênio, etano. A letra A é o nosso etano. Letra B. Letra B também só tenho 2 carbonos, et. Agora eu tenho uma dupla ligação, tá aqui, a minha saturação. Só que na minha saturação eu só tenho este espaço aqui, eu não tenho outro local para colocar uma ligação entre 2 carbonos. Só tenho esta daqui. Então eu não preciso identificar aonde está essa insaturação, aonde está essa dupla. Eu só tenho esse local aqui. Vai entrar eteno. Pronto. Et porque são 2 carbonos, em por causa da dupla.
não tenho outro lugar para colocar essa dupla, só entre esses dois carbonos. Letra C, é a mesma coisa, 2 carbonos, et. Agora não é mais uma dupla, é uma tripla, IN. Só tem carbono e hidrogênio, O. Entenderam? Letra D, eu tenho 1, 2, 3, 4. 4, but. Ligação simples, AN. Só tenho carbono e hidrogênio, O. Butano. Letra E, tenho 3 carbonos. 3 carbonos de acordo com a minha tabelinha, prop. Tenho uma dupla? Tenho. Em qual carbono? 1. Só que se eu colocar essa dupla aqui, ele vai continuar sendo carbono 1, porque a minha contagem não vai ser mais daqui para cá, vai ser daqui para cá. Então, quando eu tenho 2 carbonos ou 3 carbonos, eu não preciso identificar aonde está a minha dupla ligação, porque eu só tenho uma possibilidade, no carbono 1. Então, vai ser propeno. Na letra F, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos, pente. Eu tenho uma dupla aqui. Agora eu preciso identificar. Se eu começar a contar daqui para cá, 1, 2, 3. Vai ficar no carbono 3. Se eu começar a contar daqui para cá, 1, 2. Ele já passou para o carbono 2, então vale a menor numeração. Pente, 2, como é dupla, eno. Letra G. 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos, pente. Eu tenho dupla? Não, eu tenho tripla. Tripla ligação em qual carbono? Carbono 1. Pente 1. Como é tripla, entra ino. Pente 1, ino. H. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, hept. De acordo com a tabelinha, hept. Eu tenho uma tripla. Tenho um ino aqui, né? Só que ele está em qual carbono? Vou começar daqui para cá? Não, gente, porque vai dar uma numeração maior. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou começar daqui para cá. Vai dar carbono 1, carbono 2. Hept, 2, ino. E letra I. 1, 2, 3, 4 carbonos é but. Tenho dupla? Tenho 2 duplas. Qualquer um dos dois vai dar a mesma numeração. Carbono 1, 2, 3. Carbono 1 e carbono 3. 1,3 são 2 duplas? São di, em, dieno. 2 di, em, duplas. 2 duplas. Tudo bem? Ok. Agora, olha só. Escreva a fórmula estrutural simplificada dos seguintes compostos. Metano. Met é um carbono. Vou colocar aqui. Met é um carbono só. Se é um carbono só, tem ligação dupla? Claro que não, gente. Nunca vai existir meteno ou metino. Por quê? Não tem como fazer uma dupla ligação se eu só tenho um carbono. Vai ligar com quem? Então, não existe meteno ou metino. Só vai existir o metano. Metano é um carbono. O carbono faz quantas ligações? 4. Isso aí. E se ele faz 4 ligações, as 4 ligações dele vão ser com quem? Com o hidrogênio. Então, o metano a gente tem o CH4. Tá? Letra B. Letra B, hexano. Hexano, eu tenho quantos carbonos aí? Hex, 6. Então, tenho C6, não é? E agora?
Hexano. Tá difícil de fazer? Tá difícil de fazer. Então vamos fazer uma coisinha? Tá difícil? Vamos desenhar? Que fica melhor? Se não der certo, galera, desenhar. Hexano. O que é hexano? São 6 carbonos. Como é que eu faço para desenhar 6 carbonos? Vou pegar 6 pontinhos, galera. Olha só como é que vai ficar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada pontinho desse meu é um carbono. E agora vou desenhar a ligação entre esses meus carbonos. Tá? Tô aqui, ó, fazendo ligação entre meus carbonos. São 6 carbonos, 6 ligações. Mas, professora, pode ser que tenha uma dupla? Pode. Pode ser que tenha uma dupla, mas todas as ligações entre ele vai ter pelo menos uma ligação simples. Então, coloquei os 6 pontinhos, liguei esses 6 pontinhos, pronto, estou com uma cadeia carbônica. Agora eu vou ver se tem ligação dupla, se tem ligação tripla, quantas ligações eu tenho aqui, qual é o tipo da minha ligação. X, 6 carbonos. A N diz que eu só tenho ligação simples. Então tá aqui, já tá em minhas ligações simples. E o O aqui no finalzinho só tem carbono e hidrogênio, não tem mais nada. Ótimo. Agora eu vou colocar os meus hidrogênios. Eu vou só fazer risquinho, tá, gente? Para ficar mais fácil. Opa. Deixa eu voltar aqui. Isso. Fazer os risquinhos aqui para ficar mais fácil. Esse carboninho daqui, vou botar ele de vermelhinho. Esse carboninho daqui, tá? Ele tá fazendo quantas ligações? Uma. Faltam quantas? 3. 1, 2, 3. Este daqui só tá fazendo uma, duas. Faltam quantas? Uma, duas. Essas duas aqui são com hidrogênios. Esse daqui, uma, duas. Faltam mais duas, tá aqui as outras duas. Esse daqui, duas também, mais duas pra cá. Esse aqui, mais duas pra cá. E esse daqui só tá fazendo uma, então eu preciso colocar 3 hidrogênios aqui. Vamos contar agora quantos hidrogênios eu tenho. 3, 6, 9, 3, 6, 8, 10, 12, 14. Então, aqui eu vou ter C6, H14, e é a minha fórmula estrutural simplificada, tá? Posso desenhar assim ou posso desenhar assim. CH3 está ligado com CH2, está ligado com CH2. Esse aqui é esse aqui, esse CH2 é esse CH2 aqui, esse CH2 é esse CH2 aqui, faltam ainda 2 CH2. CH2 ligado a outro CH2, que está ligado a um CH3. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, está certinho. Minha fórmula estrutural está completa. Na verdade, essa aqui é a fórmula molecular. Minha fórmula estrutural simplificada é essa aqui. Tá? Propeno, como é que vai ficar o propeno? Ai, cacimba. Tá difícil. Como é que vai ficar o propeno? Propeno são 3 carbonos, não é? Prop são 3.
Pra gente fazer melhor, pra gente fazer certinho, é melhor vamos desenhar primeiro. Então, tem um carbono aqui, um carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. Vou fazer a ligação simples entre eles. Pronto. E tem uma ligação dupla. Aonde vai entrar? No lugar que você quiser. Qualquer lugar que eu colocar aqui vai estar certo. Porque ela só pode fazer, só tem um lugar para botar dupla. Então, qualquer canto que ela entrar, ela vai estar no local certinho. Aqui, coloquei aqui. Pronto. O meu propeno. Então, vamos ver como é que fica a fórmula molecular fórmula estrutural simplificada. Esse daqui é um carbono que está ligado a 3 hidrogênios. CH3, que está ligado a um carbono que tem quantos hidrogênios aqui? 1, 2, 3, só está faltando um hidrogênio, não é? Então, ele vai entrar como CH aqui, que está ligado a um carbono com quantos hidrogênios? 1, 2, 3, 4. Está faltando 2 hidrogênios ali do lado. CH2. E aqui eu tenho que colocar uma dupla, tá? Pronto, coloquei a dupla, legal. Só para tripla que vai ficar ruim colocar no teclado. Entendeu? Minha fórmula estrutural da letra C. Tá ok, gente? Pente 2-ino, letra F. Vamos fazer a F aqui. Pente 2-ino. Vamos ter que primeiro desenhar. 1, 2, 3, pente são 5 carbonos. 4, 5. Vou ligar, fazer ligação simples primeiro entre todos eles. Depois eu vejo onde é que está a dupla. Pronto, liguei. Tá. Tenho dupla? Não, não tenho dupla, eu tenho tripla. IN. IN é tripla. Vai estar em qual carbono? Carbono 2. Agora eu tenho um endereço. Carbono 2. Onde vai ser o carbono 2? Depende de onde eu comece a contar. Se eu contar daqui para cá, carbono 2 é esse. Então, eu tenho que colocar a tripla aqui. Coloquei uma, coloquei outra. Tá aqui, pente 2-ino. Essa é a estrutura. Mas eu posso colocar a tripla em outro lugar? Posso colocar aqui. 1, 2. Qual das duas está certa, professora? As duas. Porque se eu coloco a tripla aqui, eu estou contando daqui para cá. 1, 2, eu coloco a tripla aqui. Se eu coloco a tripla aqui, é que eu estou contando daqui para cá. 1, 2, a minha tripla entra aqui. Tudo bem? Então, tanto faz. Então, vamos escrever a fórmula estrutural simplificada. Esse daqui, esse carbono aqui, está ligado com quantos hidrogênios? Uma ligação com carbono, 3 hidrogênios, H3. Que está ligado a um carbono, tem quantos carbonos juntinho dele? Quantos hidrogênios, quer dizer, juntinho dele? Aqui, uma ligação, 2 ligações, 3, 4, então são 2 hidrogênios. Que está ligado a um carboninho que está fazendo uma tripla com outro carboninho. Então, eu tenho um carbono aqui. Quantos hidrogênios ele tem? Vamos ver as ligações. 1, 2, 3, 4. Não tem hidrogênio nenhum. Está ligado a outro carbono com uma tripla ligação, que agora para eu fazer a tripla vai ficar ruim, gente. Deixa eu fazer assim, depois eu coloco mais um. Uma tripla ligação com outro carbono aqui. 1, 2, 3, 4. Também só é o carbono, não tem hidrogênio nenhum ligado a ele.
está ligado a um carbono. Aqui tem quantos hidrogênios? 1, 2, 3, CH3. Então, para isso ficar certinho, vou colocar três ligações aqui. Pronto, tem uma tripla ali, tá? Entenderam, pessoal? Então, façam o restante, tá? E a gente volta para a aula.